Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula e convido vocês a assistirem mais um vídeo aqui no canal Nutrindo-se. O vídeo de hoje está cheio de dicas para você ganhar dinheiro trabalhando em casa. Isso mesmo, eu vou ensinar o passo a passo da montagem de uma salada de pote. Com esse vídeo você pode aumentar a sua renda ou até ser a sua renda principal. Mas se você não quer ganhar dinheiro com um novo nicho lucrativo, mas adora salada e está de dieta, esse vídeo também é para você. Nele você vai aprender a montar a sua salada, conservar a sua salada para sempre tê-la dentro da geladeira. Fique comigo até o final desse vídeo, dê aquele like para fortalecer o canal, se inscreva, compartilhe e fique comigo até o final. Beijos! Antes de começar a falar sobre a montagem e o que leva a nossa salada de pote, eu queria falar sobre os potes. Eu tenho aqui alguns potes que são meus, do meu uso pessoal, que eu uso sempre, porque eu sempre tenho uma saladinha de pote dentro da geladeira e gosto de levar muita salada para o trabalho. Então eu tenho alguns potes. Esse aqui eu comprei nessas lojas tipo Utilicasa, não sei se na sua região tem, mas essas lojas que vendem pote. Esse pote aqui, ele é próprio para salada. Ele tem aqui na tampa um recipientezinho para colocar o molho. Aí você abre e coloca o molho separado. Eu acho ele bem legal porque o molho não entra em contato com as folhas e tudo mais. Ele vem com a colherzinha, que também é um garfinho. E você abre com facilidade e monta a sua salada aqui dentro e come aqui dentro. É importante que o pote tenha a parte de cima larga para você comer a sua salada de pote dentro do pote. Ou para virar com facilidade no prato e se alimentar. Eu tenho outro aqui. Esse aqui eu comprei na Avon. Ele tem uma tampa que é um recipientezinho para colocar molho também e o copo para colocar a salada, para montar a salada aqui dentro. Ele só tem um inconveniente. Esse potinho, ele é bem larguinho, então quando coloca aqui, achata as folhas, mas também é legal. Esses são os potes Nutella, né, que a gente compra já para isso, para salada de pote. Agora vem a dona de casa raiz, que tem aquele potinho, que vai aproveitar o potinho para colocar a sua salada de pote na geladeira. Isso aqui é um de adoçante. É um potezinho de adoçante que eu lavei, tá aqui, e pode ser usado muito bem com esse propósito. Ele também tem a parte de cima bem larga. E você pode abrir aqui em cima e comer a sua salada de pote nele mesmo. Ou virar dentro do prato da mesma forma. Aqui, o lindo e ótimo de vidro. Aproveitável também, reutilizável. A Samanta tá querendo comer meu fio. Para, Samanta! Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui a situação da Samanta com meu fio. Samanta, não pode! Dá aqui o fio da mamãe. Vai brincar, vai. Esse pote tem uma vantagem. A vantagem desse pote é que ele é de vidro. E a salada se conserva mais tempo no pote de vidro. Se você colocar o pote de vidro sem a tampa, claro, sem a tampa, por 40 segundos virado assim no micro-ondas, ele fica esterilizado. E aí você coloca, monta a sua salada, fecha
e leva para a geladeira e ele fica lá bonitinho por uma semana, 5 dias. Aí você tem sua salada a semana toda. Essa é a vantagem do pote de vidro. Mas para vender fica caro. Se você for comprar pote de vidro para vender a sua salada, vai sair bem cara. Então, o ideal para venda é o pote descartável. Gente, eu queria te deixar uma coisa bem clara. Esse pote aqui não é um pote de salada, né? Os potes de salada são mais parecidos com esses. Mas aqui eu quis mostrar para vocês que se for comprar qualquer pote descartável, compre desse tamanho acima, porque se você comprar um pote descartável desse tamanho, você vai matar o seu cliente de fome. Seu cliente não vai voltar nunca mais. Vai falar, ai, aquela mulher me matou de fome, morri de fome, fiquei com fome. Então não faça isso. É desse tamanho acima. Esse tem 300 gramas, você pode comprar de 500 e assim vai. Outro detalhe, o molho. O molho, a montagem da nossa salada de pote começa pelo molho. O molho vai no fundo do recipiente, fica sempre no fundo. Para quando você virar no prato, o molho descer e envolver toda a salada. Ou até para você comer e vai tirando do fundo o molho. Mas tem um detalhe. Para a venda, se você colocar o molho embaixo, você vai ter que vender essa salada no mesmo dia. No máximo de um dia para o outro. Você não vai poder deixar 2, 3 dias na geladeira porque vai estragar. Então, o que eu aconselho? Para a venda, você ter esses saquinhos aqui. Tem de vários tamanhos, tem assim, menorzinho, qualquer um desses aqui servem para você colocar o seu molho, o molho que você vai vender. Você vai colocar aqui dentro, assim, a quantidade assim, aí você vai fechar. Desse mais largo pode ser uma quantidade até menor assim, e você vai fechar. Gente, isso aqui é saco de sacolé. Aqui no Rio de Janeiro, sacolé é sacolé, né? Se chama sacolé. Mas em vários outros estados, o sacolé tem um nome diferente. Eu fiz aqui uma pesquisa aqui na internet e vi, é muito engraçado. Regionalismo é ótimo. Samanta, agora ela quer pegar a folha da minha cola. O sacolé pode ser chamado de geladinho, sacolé, juju, din-din, chup-chup, gelinho, flau, flautinho, miau, tip-top, sacolete, laranjinha. E deve ter outros nomes de foi de bagunça. Outros nomes de sacolé. Fala pra mim, conta pra mim como chama o sacolé aí na sua região. Escreve aí nos comentários. Na minha região, sacolé se chama... Bem legal, né? Bom, eu tenho aqui a lógica da montagem. Ah, tá. Continuando. Esse aqui é para você colocar o molho da sua salada para venda. Agora, para você que vai deixar o molho na sua geladeira, deixa num potinho assim, ó. Esse potinho aqui, comprei assim nessas lojinhas de pote, baratinho. E aí você pode ter uns 5 desses aqui, com seus molhinhos, a sua saladinha pronta. Aí você mistura o molhinho depois. Ou assim, para ser chique, aqui para levar para o trabalho, né? Para fazer assim uma firulinha, ficar bonitinho para levar para o trabalho. Aí eu coloco aqui granola salgada. Tem receita dessa granola aqui no canal. E aqui embaixo eu coloco o molho.
Aí isso aqui é para levar para o trabalho. Meus potinhos do trabalho. Meu potinho de casa. Isso aqui, quando eu vou dar uma salada para alguém. Então é isso. Falamos sobre os potes, das vantagens e desvantagens dos potes. E agora vamos falar da montagem. E a Samantha continua querendo morder. Bom, eu fiz uma colinha aqui sobre a montagem, a lógica da montagem. Olha essa lenha ali em cima. Ali é minha outra gata. Ali em cima. Salem! Salem! É o Wicca. Eu tenho 4. Aquela é o Wicca. A lógica da montagem é que na parte de baixo do pote, deixa eu tirar aqui esses sacos que eu coloquei aqui dentro. Na parte de baixo, aqui, eu vou colocar o molho. O molhinho. Eu vou ensinar o molho. Eu tenho 2 tipos de molhos para ensinar. Então, no fundo, vai o molho, que são os ingredientes úmidos, e o que é legal de colocar o molho por baixo é que ele não vai passar por cima das folhas. O ideal é que as folhas estejam bem secas para que elas não murchem e para que elas não juntem aquele pretinho, aqui tipo um lodinho que dá nelas. Se tiver em contato com a água, vai dar. Então, o molho fica por baixo. Então, primeiro coloca o molho, na quantidade mais ou menos de 2 colheres. 2 colheres de sopa, um potinho assim. Em segundo, vem os cereais. A segunda camada de cereal, que deve ser os durinhos. O objetivo dos cereais virem depois do molho é que protege os ingredientes de cima da umidade. Então, aqui, o molho e os cereais. Agora, a terceira camada são as proteínas. O que é legal disso? Gente, a gente tem que incluir proteína na salada. Para a salada ficar completa, para a salada servir de uma refeição completa, é necessário que tenha a proteína. E a proteína também é muito importante porque vai dar saciedade ao seu cliente. Ou até você, né? Se você estiver fazendo para você mesmo. Então, se você não colocar a proteína, 1 hora depois, a pessoa vai ficar com fome. Vai sentir fome. A proteína segura. Então, muito importante para a refeição ficar completa. Então, molho, cereais, proteína. A quarta camada são os vegetais. Então, os vegetais, eu chamo adicionais, que são os vegetais, são as frutas e são os laticínios. Gente, adicionais porque é opcional. Você coloca se você quiser. Então, seria para dar o objetivo dos adicionais na salada de pote, além de serem nutritivos, é que eles dão sabor. Eles fazem com que a salada de pote tenha um up. Fica assim bem mais gostosinhas. Colocando uma frutinha, uma fruta seca, enfim. O quinto, que já tá aqui mais ou menos, né? O quinto ingrediente são os secos, que podem ser sementes. Bom, enfim, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E o sexto, que é essa parte aqui, pode ser essa parte aqui toda, aqui de cima, assim, são as folhas, as folhagens, que devem
Gente, isso é muito importante. As folhas devem estar lavadas e secas. Como você vai secar essa folha? Tem um negócio que vende nessas lojas aí, Casa e Vídeo da vida, que você roda, 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 o negócio, a água vai para baixo, a folha fica seca. Mas se você não tiver isso, lave e seque com papel, como é que chama? Guardanapo, papel, toalha, e deixa no recipiente o papel toalha, aí dá uma camadinha de folhas, papel toalha, outra camadinha de folhas, papel toalha, você coloca um pote grande de folhas lavadas e secas na geladeira, isso dura uma semana, isso facilita muito quando vocês forem montar a sua salada de pote. Então, é necessário folhas secas. Quanto mais secas as folhagens, mais tempo elas duram na geladeira. Então, gente, vamos lá, né? Secar. Então, como eu tenho aqui, eu falei sobre a primeira camada, que é o molho, né? São 2 colheres de sopa de molho no fundo do pote. Agora eu vou dar 2 opções de molho. A primeira opção é o molho de mostarda e mel. Você vai misturar mostarda, azeite e mel num recipientezinho à parte. Mistura, mistura, joga aqui dentro. Aí fica aqui embaixo. A segunda opção é o molho de iogurte. Você vai usar iogurte, azeite, limão, hortelã e sal. Mistura a parte, o hortelã bem picadinho mesmo, uma colher ou 2 de iogurte, uma colherzinha de azeite, limão, um pouquinho de limão, sal, pum, coloca aqui dentro. 2 colheres desse molho. Então, essas são as minhas sugestões. Lembrando que o molho ou fica debaixo no pote, no fundo do pote, ou no recipiente à parte. A segunda camada, que eu já falei, são os grãos. Os grãos são 3 colheres de grãos. Mas aí você pode pensar, que tipo de grão que eu posso colocar na salada? Gente, muitas opções. O milho, a ervilha, a lentilha, o feijão fradinho, temperadinho com coentro não, salsinha, cebola, um pouquinho de alho e azeite. O macarrão, aquele macarrão parafuso, aquele macarrão integral parafuso, é muito legal na salada de pote. O grão de bico, ele é cozido na água e sal e escorrido, né? Você vai colocar só o grão aqui dentro. O arroz 7 grãos também, 2 colheres de arroz, aí você cozinha o arroz à parte, você pega 2 colheres, coloca um pouquinho de azeite, orégano e sal e joga aqui no nosso pote, também fica legal. A minha voz tá começando a ficar rouca. A quinoa é o mesmo princípio do arroz. É o mesmo princípio do arroz. Você vai cozinhar a parte temperadinha com sal, depois você vai escorrer a água. Geralmente a quinoa ela seca, ela fica como arroz. E aí você coloca um pouquinho de azeite, se quiser um pouquinho de vinagre, orégano, pimenta calabresa, páprica, mistura e coloca aqui. O importante é que esteja temperadinha para ficar bem gostosa. Então esses são, eu já dei a parte dos grãos, que são 3 colheres. Agora vamos para a proteína. A proteína, você não vai colocar um bife aqui dentro. Você vai colocar uma coxa de frango aqui dentro. Vamos ter lógica. O pote é pequeno, então precisa ser picado. Então você vai colocar um frango grelhado, você vai grelhar o frango, peito de frango, depois você vai cortar ele em cubinhos pequenos para colocar aqui dentro. O ideal é que a proteína sejam 4 colheres de proteínas, 4 colheres de sopa de proteína. Então, que pode ser o frango grelhado, pode ser 4 colheres de atum escorrido, aquela latazinha de atum escorrido, o cani é aquela,
pode colocar 4 também, 4 bastõezinhos. Se você fizer um salpicão de frango, fica bom, fica bem bom. Coloca um salpicão de frango aí dentro, que fica delícia. Uma carne de panela desfiada ou até ovos de codorna. Atenção, se você colocar o ovo cozido, o ovo que não é codorna, né? Porque a gema, ela tende a criar, se dissolver. Então, observa se tem alguma coisa molhada no fundo, para não colocar o ovo cozido aberto, coloque ele inteiro. Ou cortado em 2, no máximo, e virado para cima. Você corta o ovo, a parte da gema fica voltada para cima. Bom, agora vem a parte dos vegetais e frutas, que eu chamei de adicionais, né? Vamos lá. São 2 colheres de sopa, duas colheres de sopa dos vegetais cortados, ralados, que podem soltar pouca água. Tipo, cenoura, rabanete, beterraba, pepino picado, cogumelos, isso tudo vai nesses adicionais. E as frutas, que pode ser o abacate, a maçã, a manga, o abacaxi, frutas secas, como passa, damasco, ameixa. Ameixa, gente, ameixa, pelo amor de Deus, coloca sem caroço, coloca aquela ameixa sem caroço. Os cogumelos, que eu já falei, beterraba, cenoura ralada, que eu já falei. Tomate cereja ou tomate estufa, coloca ele inteiro, coloca 2, 3 unidades. Se você quiser colocar o tomate, aquele tomate grande, maior, tira aquela parte das sementes, porque aquela parte das sementes, ela solta muita água, muito líquido, vai deixar sua salada ensopada. Então, usa só a parte da casca, aquela parte grossa da casca. Agora tem outros adicionais, né? Para quem não tem intolerância à lactose, gosta de um queijinho, então 1 colher de sopa de queijo picado, que pode ser uma ricota temperada, uma mussarela ou até um queijo gorgonzola picadinho. A 5ª camada, que já tá aqui em cima, são as sementes. Pode ser semente de abóbora, semente de girassol, castanha do Pará, amendoim. Nessa parte entram os croutons. Croutons são aqueles mini torradinhas. Eu até já ensinei a fazer aqui no canal um pãozinho, como é que chama? Um pão de micro-ondas. Ele dá para você cortar ele picadinho, colocar no forno, fica um croutonzinho delicioso, low carb, maravilhoso. Então, e a granola salgada, que nada mais é do que um mix de castanhas e sementes temperadas, que é essa granolinha aqui que eu levo sempre para o trabalho. Tem receita dessa granola aqui no canal. Depois vocês olhem aí, chequem, porque essa receita é muito legal, muito bacana. Bom, então, a última camada, depois da camada das sementes, vem as folhas, as folhagens. As folhas podem, já falei que serem lavadas e secas, bem secas. As folhas podem colocar um mix de folhas, alface crespa, alface americana, alface roxa. Você pode colocar o espinafre.
O espinafre, ele na salada, eu acho que não fica legal cru, mas é uma opinião minha. Eu prefiro pegar o espinafre e dar um choque nele, na panela mesmo, um pouquinho de manteiga, aí você coloca ele sequinho assim, ele vai soltando uma aguinha e você vai mexendo com um pouquinho de sal, um dentinho de alho, fica uma delícia. Aí você coloca, escorre, deixa escorrer bem a água, deixa a água secar bem. Aí ele sequinho você coloca, e frio você coloca dentro do pote. Aí fica bem legal. A Ora Pronobis fica bem legal também, crua, mesmo crua, dá um choquinho nela com a margarina, fica uma delícia. A rúcula, a selga, agrião, o repolho, que pode ser o roxo ou o branco, e um extra, que é um hortelã, um manjericão, se você gostar. Então, essas seriam as folhas que iriam aqui no topo do meu pote. Aí colocaria a tampa e estaria pronta a nossa salada para degustar aqui no pote mesmo ou virar no prato. Bom, gente, eu tenho aqui algumas dicas de salada de pote. Que vocês podem fazer dessa forma ou fazer de outra forma, vocês escolhem. Salada de atum seria atum em pedaços, macarrão integral, ervilha, milho, cenoura, brócolis cozidos, pepino, tomate e um mix de 2 folhas. Essa seria uma opção, salada de pote. Uma outra opção seria o frango com manga, que é o filé de peito de frango cortadinho em cubinho, 2 colheres de arroz, 7 grãos, manga, aquela manga palmer, que é mais durinha, milho, ervilha, ovo de codorna, tomate e o mix de 2 folhas. Outro tipo de tomate, outro tipo de salada, salada de pote caprese, seria o macarrão integral, mussarela de búfala, cenoura, brócolis, tomate, milho, ervilha e um mix de 2 folhas. Outra sugestão, salada colorida, seria filé de peito de frango, cenoura, beterraba ralada, os 2 ralados, milho, ervilha, tomate, mix de 2 folhas. Outra sugestão, a salada low carb, seria almôndegas temperadas com molho bolonhesa, cenoura, couve-flor, brócolis, tomate, pepino e mix de 2 folhas. Outra sugestão, a salada fit, seria filé de peito de frango, batata doce em rodela, cozida, né? Cenoura ralada crua, ovo de codorna, queijo branco, tomate e mix de 2 folhas. E outra sugestão, a salada vegana, que é feijão fradinho, cenoura e beterraba ralada, brócolis cozidos no vapor, tomate, pepino e mix de 2 folhas. Essas são algumas sugestões, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Se você tem alguma receitinha aí que você goste, que você costuma fazer, comenta aqui faz um comentário para eu saber como você faz a sua salada de pote. Espero que vocês tenham gostado das dicas e sugestões. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e dê aquele like amigo para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Fique com Deus. Beijos!